Doutor Ivar, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que bom que depois de um café a gente dá uma esticada, dá uma conversada e assim despertamos um pouco mais. Então agora no último painel do dia, do segundo dia do seminário, o tema são os resultados alcançados e necessidades de novas pesquisas. Eu quero apresentar aqui os pesquisadores que já estão na mesa. O doutor Ivar Wendling, que é engenheiro florestal, pesquisador da Embrapa. O professor da Universidade Federal do Paraná, na pós-graduação de produção vegetal. Também tem tem 25 anos pesquisando a nossa araucária. Dr. Flávio Zanetti. E de Santa Catarina, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, Lages, professor Adelar Mantovani. Sem mais delongas, vamos já dar início, então, às falas, ao que os pesquisadores vão nos mostrar. E aí eu convido, então, o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, o professor Adelar Mantovani. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer vir a São José dos Pinhais para discutir as questões relacionadas à araucária, à sustentabilidade da araucária. E dessa forma, então, agradeço ao professor Zanetti pelo convite e nos conhecemos já há um bom tempo, né, professor? E vamos continuar por muito tempo ainda discutindo as questões da araucária. Está baixo aí? Por favor, os slides. Bom, o tema, então, que eu vou tratar aqui, né, sobre araucária, diz respeito à diversidade genética e à ecologia de populações. Tá? Então, esse é minha linha de pesquisa, juntamente com o professor Maurício Cedrés dos Reis, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós trabalhamos em conjunto. Nós temos um grupo de pesquisa que chama Uso e Conservação de Recursos Florestais, na UDESC, e também um grupo de pesquisa que chama Núcleo de Pesquisa em Florestas Tropicais, na UFSC. Esses dois grupos de pesquisa vêm trabalhando já há muito tempo. Como vocês podem perceber, o núcleo tem 30 anos de história, com pesquisa em florestas tropicais. Iniciou lá com palmito, muitos de vocês conhecem essa história, e depois passou a muitas outras espécies, dentre elas a araucária nos últimos tempos. Tá? Então, todos os slides que eu vou apresentar aqui é um conjunto de trabalhos da UDESC e Universidade Federal. Inicialmente, eu vou tratar assim de digamos, alguns conceitos que talvez, direto ao resultado de genética, talvez fique um pouco estranho, né? Então, eu vou tratar de alguns conceitos. Diversidade genética, então, nível de heterozigosidade de uma população obtida a partir das frequências alélicas. Então, todos os resultados de diversidade que eu mostro aqui é frequência alélica. E eu vou tentar mostrar para vocês o que pode significar isso e qual a utilidade que nós vamos dar a isso. E a diversidade ela é obtida através da identificação, por exemplo, de heterozigotos, organismo individual que possui alelos diferentes para um loco. Como nós somos uma espécie diploide, bem como as plantas, né? Lá vem uma
um alelo do pai, outro da mãe, e nós somos diferentes do irmão, pode ser igual, mas pode ser completamente diferente, e assim por diante. Então, é dessa diversidade que a gente trata. Próximo. O sistema reprodutivo, nesse contexto, é essencial. Então, lembre-se aqui, né, todos vocês, de que nós vamos tratar de uma espécie dioica, indivíduos de sexo separado, masculinos e femininos. Isso tem uma implicação significativa do ponto de vista de manejo, inclusive. Se nós pensarmos em manejo, tem um significado importantíssimo, tá? Então, sexo separado. E o sistema reprodutivo determina, então, também a variabilidade genética de uma espécie e como ela se organiza no espaço e no tempo. E é disso também que a gente vai tratar. Próximo. A nossa hipótese de trabalho, ela está em torno disso aqui, ó. O ambiente é variável, tá? O ambiente de ocorrência dessa araucária é variável e vem, no tempo, sendo perturbada por ações antrópicas também, né? Então, há necessidade de manter a capacidade de adaptação dessa espécie, né? Para isso, nós precisamos de diversidade genética. E, claro que nós vamos contar com os tipos ou formas diferentes que nós vamos chamar aqui de polimorfismo, tá? Mesmo se nós quisermos utilizar essa espécie para melhoramento, que seria excepcional, né? Nós precisamos o quê? De diversidade, de base genética, para selecionar aquilo que nós queremos. Um bom fuste, uma boa produção de pinhão e assim por diante. Próximo. Bom, essa outra parte também é importante pensar. Ó. Nós podemos ter perda de diversidade, que é a perda de capacidade adaptativa, perda com isso de dinamismo das populações, se nós reduzimos a base genética, tá? E com isso, no tempo, podemos ter extinções locais. Será que nós podemos dizer que no Paraná ou em Santa Catarina, em alguns locais, nós já temos isso aqui estabelecido para a araucária? O que vocês acham? Sim ou não? O professor Sanqueta, hoje de manhã, mostrou muito bem o estado do Paraná, né, e Santa Catarina não é diferente, aquelas imagens, 1900, tal, até os dias de hoje. Então, é bem provável que isso tenha ocorrido com parte daquela diversidade que nós tínhamos inicialmente. Tá? Então, lembre-se disso. Próximo. Bom, vamos pensar aqui, tentar explicar isso que eu mencionei agora. Qualquer população tem um loco gênico hipotético, uma visão bem simplista, tá? Muito simplista, aliás. 3 alelos, um gene, alelo A, B e C, que vão dar aquelas diferentes formas aos indivíduos. Tá? O alelo A, por exemplo, tem uma capacidade de se adaptar bem à deficiência hídrica. O alelo C é mal adaptado à deficiência hídrica. E o alelo B é intermediário. Bom, a possibilidade de cruzamento, né, entre indivíduos que contenham esses alelos geram 6 genótipos diferentes. Azão, azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. E os seus complementares. Correto? Isso é para lembrar lá de genética, lá da escola, né? Então, os heterozigotos, que são esses aqui, ó, guardam diversidade. Correto? Mais do que os homozigotos. Próximo. Vamos lá. Se nós, no tempo, perdêssemos um alelo desse, por exemplo, o A, por exploração, por ação antrópica, por um evento natural ou coisa do gênero, teríamos a possibilidade de apenas esses variantes e não mais os outros 3. Concordam? Como recuperar esse alelo? Existe alguma forma? Não. Pode ter mutação, pode ter migração, mas naquele lugar, esquece. Tá? Um ano de pouca chuva, por exemplo, situação muito hipotética, tá? Para tentar entender isso aqui. Teríamos o que? Uma redução na capacidade de desenvolvimento, porque nós perdemos aquele que tinha capacidade de se adaptar a locais de deficiência hídrica. E com isso, redução na capacidade de adaptação. Então, de maneira geral, é isso que nós vamos tratar. Tá? Próximo. Então, lá, ó, seleção natural faz isso também, né? Então, a seleção natural faz com que populações ou subpopulações de araucária de diferentes regiões tenham adaptações diferentes, né? Aqui nós temos um conjunto alélico que é diferente desse, que é bem diferente desse, e assim por diante. E nós podemos medir isso. Então, nós podemos acessar essa informação via algumas técnicas. E podemos mostrar que população A é diferente da B, que é diferente da C, que é igual a B, e assim por diante. Próximo.
Próximo. Então, na realidade, o que nós temos hoje? Uma fragmentação bastante forte, né, da araucária, de populações, onde nós temos as diferentes formas ou diferentes constituições genéticas distribuídos nesses diferentes fragmentos e que podem ser diferentes entre eles, ou iguais, né? Mas todos têm uma importância. Por exemplo, olha só que pobrezinho que é esse bebê, né? Comparado com esse aqui ou com esse aqui. Mas, em retirando esse sujeito daqui, pode ser que nós não tenhamos mais a ponte entre eles. Então, tem que pensar que esse ali sozinho tem alguma importância também, ou pode ter uma importância. Próximo. Então, assim, ó, o que eu vou mencionar hoje para vocês aqui? Os projetos que nós desenvolvemos, alguns resultados desses projetos. O primeiro lá, Inventário Florístico Florestal do Estado de Santa Catarina. Especificamente a parte de distribuição geográfica da diversidade genética em populações. Ali está de 13 espécies, né, que é o projeto. Mas nós vamos mostrar aqui apenas de uma, que é a araucária. O segundo projeto que nós estamos desenvolvendo, fluxogênico em araucária, subsídios para manejo e conservação. Terceiro, estrutura genética e demográfica de populações naturais de araucária no estado de Santa Catarina. E um quarto, que entra mais a parte social, produção de pinhão, entendimento da importância ainda pela sociedade, que é fundamentos para a conservação da araucária e uso sustentável do pinhão. Todos esses projetos, conjuntos com outras entidades, mas na grande maioria deles, o DESC, UFSC. Tá? Próximo. Bom, o inventário florístico florestal, que gerou um monte de informação, muita informação, ele teve um motivador, né? O que motivou esse inventário? Foi a tal da resolução do CONAMA 278, né? Que gerou um conflito significativo no Estado, enfim, né? E que aí, então, a partir dessa resolução, se reuniu uma comissão estadual com diferentes entidades para discutir o que poderia ser feito. E foi unânime em mostrar, né, que nós não tínhamos informação do Estado, nem quanto à araucária, nem de araucária, nem de outras espécies. Se fala numa cobertura X, a outra entidade fala em Y, e fica aquela briga, um tem mais, outro tem menos, e assim por diante. Então, foi unânime dizer, nós precisamos do inventário florestal no Estado. Mas houve um progresso nisso, nós precisamos do inventário florístico florestal. Não só isso, nós podemos avaliar mais coisas, por exemplo, a genética, né? E assim, se agregou outros subprojetos ao inventário simplesmente, né? Então, houve lá um inventário piloto em 2005, depois, 2005, 2006, uma adequação de metodologias, até em função do inventário florestal nacional, né, dos métodos utilizados e assim por diante, para não perder informação, né? Depois, 2007 a 2010, a execução do inventário propriamente dito, né, em sua totalidade, e agora, já em maio de 2011, começam a ser apresentados os primeiros resultados desse trabalho. Tá? E, por exemplo, agora, inclusive hoje, o pessoal está se reunindo em Florianópolis, lá, discutindo os resultados desse inventário. Próximo. Então, assim, ó, o inventário florístico florestal tinha um subprojeto, banco de dados de herbário. Como vocês sabem, a gente tem um herbário Barbosa Rodrigues, que é um dos maiores, que contém uma quantidade muito grande de espécimes vegetais lá, e cicatas, né? Então, nós não podemos perder essa informação. O inventário terrestre, que a FURB ficou responsável, então ela fez esse levantamento a campo. A caracterização genética UFSC, também com colaboração com a UDESC, né, que nós utilizamos, então, técnicas de genética para caracterizar geneticamente aquelas 13 espécies consideradas prioritárias. O levantamento socioambiental pela IPAGRE e um SIG, que se chamou SIGEL, né, Sistema de Informação Geográfica, da IPAGRE também, para tentar, então, agregar todas as informações, fazer uma análise conjunta e para gerar políticas públicas para o Estado de Santa Catarina, ou uma política florestal efetiva, já que ela não é existente até esse momento. Próxima. Então, aqui está uma lista de nomes participantes do inventário, né? A parte de campo, a parte social e do SIG, e aqui a parte genética. Os responsáveis, né? Claro que tem mais de 100 pessoas envolvidas, né, de trabalho de campo, além dos responsáveis que estão aí. Próximo. Então, a grade de informação do Estado que nós temos é essa aqui. Tá? Todos esses pontos. A floresta umbrófila mista é o verdinho aqui, né?
Então, é dessa porção que nós vamos falar, mas em todo o estado nós temos essa grade de pontos, 440 pontos amostrais, 4.000 metros quadrados, né, nessa forma, mas nós vamos mencionar especificamente essa da floresta ombrófila mista. Próxima. Esse é um site do Inventário Florestal, vocês podem acessar e verificar algumas informações gerais. Próximo. Então, vamos lá ao que interessa aqui, Araucária. Distribuição geográfica da diversidade genética de populações, no caso de Araucária. O objetivo principal, avaliar a diversidade genética de espécies da flora nativa, ameaçada de extinção, que estavam lá na lista, tá? Visando fundamentar estratégias efetivas de conservação. Metas, caracterizar a diversidade e estrutura genética de 5 espécies da floresta ombrófila mista, 5 ombrófila densa e 3 da estacional decidual, dentre as quais aqui a mista Araucária. Próxima. Então, de novo, só lembrando disso aqui, né? Então, é esse o nosso mote. Ó, vamos seguir isso aqui. É isso que nós pensamos que pode acontecer, então nós temos que ter em mente essa figurinha. Próxima. E essa figurinha também mostra aí a exuberância da Araucária. E a nossa surpresa, professor Zanetti, que em 2006 nós enviamos um trabalho para uma revista internacional de grande impacto e fomos agraciados com a capa da revista, né? Visto a imagem da Araucária. Próximo. Então, esses pontos aqui dentro da floresta ombrófila mista é que são os pontos que nós vamos trabalhar com genética. Estão bem distribuídos no estado, tá? Dentro da floresta ombrófila mista. São 31 populações. Inicialmente, nós trabalhamos com 13 populações, tá? 13 populações, principalmente naquelas áreas de unidades de conservação e áreas que nós tínhamos facilidade de acesso. Não foi fácil acessar todas essas áreas, né? Depois, com um movimento da IPAGRE, já que eles têm uma capilaridade muito grande com os produtores, etc., foi mais fácil a gente entrar nas propriedades, coletar o material e assim por diante. Um acordo com eles, né? Porque sabem que com essa questão, não explora, não explora, a gente não é bem visto na medida em que vai lá tentar dizer, ó, vou coletar um material aqui. Não, você não pode entrar aqui, né? Então, a gente tem que conversar, explicar o motivo, enfim, fazer todo um discurso, né? Que eles precisam saber disso, obviamente, né? Para também colaborar com o trabalho. E aí nós conseguimos amostrar, depois das 13, o restante, chegando a 31 populações, vindo depois do inventário de campo da FURB. Então, a gente acessava aquelas parcelas ou aqueles locais para coletar material para caracterização genética. Próxima. Então, aqui a amostragem, sempre 50 ou mais indivíduos por população, né, já que a nossa era uma abrangência grande, todo o estado, e pelo menos aqui, ó, 3 populações por micro-região e dentro da área de ocorrência do estado. O método de coleta, como vocês podem ver, um método extremamente sofisticado, né, estilingue, para derrubar um pedacinho da folha. Os agricultores, às vezes, mas o que vocês vão fazer com isso, né? Então, a gente explicava como é que era o processo, e é até interessante que eles acabavam ajudando bastante nesse trabalho, né? Próximo. Então, nós utilizamos marcadores isoenzimas, muito criticado na literatura, até há pouco tempo, mas nós provamos que, utilizando microsatélites, que são marcadores mais sofisticados, ou isoenzimas, os resultados são na mesma direção. Então, ótimo, nós temos estrutura para fazer isso, nós vamos utilizar esse marcador, tá? Então, aqui tem alguns géis, depois eu mostro outros aí. Então, sempre 10 a 15 marcadores, dependendo da espécie. No caso da Araucária, foram 13 marcadores. Próximo. Então, está aqui um gel, né, onde a gente identifica, né, o indivíduo aqui, nesse sentido, cada bandinha dessa é um indivíduo. Alelo 1, por exemplo, 2, um heterozigoto aqui, o alelo 3 e assim por diante. Então, dessa maneira, a gente acessa aquelas diferenças entre indivíduos. Aqui parece simples, né? Mas esse trabalho exige a coleta, a maceração, a manutenção da enzima estável, depois a migração e aí a revelação, de acordo com o que vocês podem ver aqui. A gente entra no laboratório às 5 horas da manhã, sai 10 horas da noite. Tá? É assim esse procedimento. Próximo. Agora ficou difícil para ver, hein? Barbaridade. Mas esse monte de número aqui, tá? É o que gera, o que vem daquelas informações de genética. Tá? Eu não esperava que ia ficar tão pequeno aqui. Tá? Mas é o seguinte, aqui são as micro-regiões, as populações, as 31 populações, número de alelos, tá?
Então, essa é uma informação importante de diversidade, são variantes da espécie, tá? Polimorfismo, número de alelos efetivos aqui, heterozigosidade esperada e aqui é observada, e aqui um F que a gente chama de índice de fixação, tá? Que tenta mostrar um pouco, aqui nesse caso, por exemplo, cruzamento entre parentes. Então, aquelas populações pequenas, onde nós temos cruzamento entre indivíduos semelhantes geneticamente, pode gerar um F grande. Quanto mais próximo de um, mais semelhante, né? Então, menor variação, fixação de alelos, perda de alelos e assim por diante. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, volta no slide anterior, por favor. Então, aqui, ó, em vermelho, vamos ver aqui esse azul antes. Heterozigosidade esperada é aquilo que nós temos de potencial de diversidade. Tá? Então, não é aquilo que nós observamos, o que nós observamos está aqui do lado. Então, na ausência de qualquer fator evolutivo, se todos os indivíduos cruzassem entre si com a mesma probabilidade, com a mesma chance, nós poderíamos ter essa diversidade, tá? Que é maior do que a observada. Isso significa que nós temos deficiência de heterozigotos, ou seja, deficiência de variantes. Isso é ruim, é bom? O que significa? Para uma espécie dioica de cruzamento, é, no mínimo, um sinal vermelho, tá? Então, opa, vamos ver a magnitude disso, tá certo? Se nós olharmos o que está em vermelho aqui, ó, aliás, o que está em azul são valores relativamente baixos, então, não tão preocupantes. O que está em vermelho, valores elevadíssimos. Esse valor aqui, entre irmãos completos, é 0,25, para vocês terem uma ideia. Mesmo pai, mesma mãe. Olha lá, 0,27, 0,25, 0,26, 0,56, 0,15, 0,22 e assim por diante. Valores extremamente elevados. Por aí. Outra coluna aqui. Alelos raros, ou seja, aqueles que aparecem com valores menores do que 5% na população. Quanto quanto mais alelos nós temos raros, maior é a chance em futuras gerações da gente perder ele, se essas populações se manterem do mesmo tamanho. Se não tiver fluxo, e assim por diante. Por eles simplesmente estarem em baixa frequência. Alelos exclusivos, ó, ele está em vermelhinho aqui, 1. Essa população tem um alelo que não tem em outras populações, essa também, essa também. Então, são locais importantes, porque tem alelos exclusivos lá. Próximo. Aqui, analisado esses mesmos valores, só que juntando as populações por bacia hidrográfica, né, que é interessante do ponto de vista ecológico, né, numa bacia hidrográfica, você pode juntar essas populações. E aí o que nós vemos? Da mesma forma, índices elevados, alguns não tanto, mas a grande maioria deles índices elevados. Média de 0,28. Por micro-região, também você pode mostrar índices elevados, mas eu prefiro sempre pensar nessa microbacia que é muito mais, do ponto de vista, digamos, de fluxo, né? Dentro da bacia você espera maior fluxo. Então, da mesma forma, mostrou essas variações importantes. Próximo. Aqui é a divergência, ou seja, a diferença que nós temos entre essas populações. Lembra que eu mostrei uma figurinha lá no início? Populações A, B, C, que podem ser diferentes. Então, esse valor FST, ele pode mostrar isso, essas variações entre populações. Elas são diferentes ou não. Vejam que, em média, entre micro-regiões, nós temos aqui uma variação de 5,1, né? Entre populações de bacias, 12,9, que é mais lógico pensar nessa aqui, 12,9. Então, entre as populações, nós temos diferenças significativas. Ou seja, isso é uma importante informação em que sentido? Se eu for coletar semente lá no extremo oeste, e trazer ela aqui para o Planalto, seja lá para Lages, né? Aqui não, lá em Lages, pode não ser uma boa ideia. Tá? Por quê? Como eu tenho endogamia alta, né, eu posso ter exogamia também, ou seja, os diferentes podem não ser bons na adaptação naquela região. Então, eu tenho que tomar um cuidado de trazer semente de um lugar distante e que está mostrando aqui que tem diferenças significativas entre as populações. Tá? Próximo. Bom, padrões gerais. Valores de F elevadíssimos, ou seja, aqueles índices de fixação. Então, nós podemos ter perda de diversidade no tempo. Redução drástica no tamanho efetivo populacional, né, com relação a isso. Efeitos de fragmentação e superexploração podem ser esses resultados podem ser efeitos disso, né? E consequências da fragmentação, então, redução e ausência de fauna,
redução de fluxo gênico e assim por diante. Então, estou pintando um cenário aqui triste, né? Próximo. Olha só para vocês terem uma ideia, se nós temos um F, índice de fixação inicial, próximo a 25, que eu mostrei lá para vocês, em 3 gerações, chegamos a 0,57. Em 7 gerações, 0,87. Ou seja, nós vamos perder variação com muita facilidade. Próximo. Reserva genética de caçador, 5,1 hectares, nós temos uma área toda mapeada, 10 por 10, todos os indivíduos de araucária, desde o adulto até o recém-germinado, todos marcados, mapeados, etiquetados, mensurados. Próximo. Aí uma aluna de mestrado, Cristina Santana, defendeu uma dissertação recentemente, né, mostrando o fluxogênico, ou seja, a distância de dispersão, no caso, 134 metros, 136, não é tão grande, pequeno, né, dentro dessas populações fechadas. Lembre desse número aqui, vou passar rapidamente. Próximo. Mas ela também mostra o seguinte, que nós já havíamos mostrado para Campos do Jordão em São Paulo. Existe uma estrutura interna, ou seja, há agrupamentos que são geneticamente mais semelhantes do que nós esperaríamos se fosse ao acaso. Tá? Então, elas formam subpopulações dentro dessa grande população. Próximo. Isso é interessante por quê? Para a coleta de semente novamente. Nós temos que respeitar uma distância mínima para coletar vários indivíduos. Tá? Coleta um aqui, você não pode coletar 10 metros depois, 15 metros, o próximo indivíduo que tu encontrar. Tem que deixar pelo menos 70 a 100 metros, tá? Para você permitir com que você abranja a maior diversidade possível, senão tu fica dentro dessa subpopulação. Tá? Lembrando de novo disso aqui, para a gente não esquecer. Próxima. Contudo, existe uma diversidade potencial, como mostrei em HE lá, né? Algumas populações são importantes, né? Tem uma diversidade importante ainda, e no conjunto das populações nós temos uma diversidade relativamente grande. Possibilidades, ampliação da conectividade. Isso é essencial. Plantios, sementes da região. Lembra que aquele FST também é alto. Então, sementes da região. Plantios, aumentar a conectividade, aumentar fluxo. Nós vamos diminuir a probabilidade de perda de diversidade. É lógico isso, né? Enriquecimento, plantios, sementes da região. Temos que fazer isso de alguma forma. Necessidade, políticas de estímulos aos plantios com espécies estratégicas, de uso da fauna para aumentar fluxo. Políticas de criação do quê? Áreas de coleta e áreas de produção de semente. Isso é essencial também, para que você possa ter um local adequado para isso. Tá? Não é qualquer local você coletar e plantar em qualquer outro local. Né? Então, tem um sentido, dentro dessa avaliação, você pode ter algumas informações importantes para isso. Próximo. Próximo. Tá. Ações, proteger e manejar potencialidades da diversidade regional, ampliar conectividade, como já mencionei, efetuar eventuais enriquecimentos, estabelecer áreas de coleta de semente de forma criteriosa. Próximo. Rapidamente, algumas outras estudos aqui. Próximo, demografia e fenologia. Lá, o mesmo parcelão a gente avalia todo ano, então. Próximo. Todos os anos, desde 2007, temos a primeira marcação, até 2011, por enquanto. Próximo. Onde nós avaliamos o quê? Indivíduos de mesma idade, que entraram naquele ano, que nós chamamos corte de mesma idade. Então, marcação de todos os indivíduos e avaliação quanto à sobrevivência nos anos seguintes. Próximo. Outra propriedade na Coxilha Rica, isso dá uma área bem maior, claro, são fragmentos, são capões, né, dentro de campo natural, também com o mesmo estudo. Próximo. Próximo. A estrutura, como é que ela se comporta? Olha aqui, número de indivíduos juvenis e adultos. Tem ou não tem regenerantes? Tem, sim que tem. Existe regenerantes dentro da floresta? Sim. Está aqui, os dados estão mostrando. Tá bom? Talvez não seja uma quantidade adequada para manter aquela estrutura demográfica. Realmente ele se expande melhor nas bordas, mas também nas clareiras lá dentro. Certo? Então, não é que não existe, que ele não consegue se adaptar. Talvez numa quantidade que a gente acharia que seria o ideal. Mas será que é isso mesmo? Está mostrando que tem aqui. Próximo. Olá. Masculinos e femininos, como é que eles se comportam? Nós temos que ter essa informação para pensar em manejo, pensar em utilização, né? Distribuição de classe diamétrica.
nas primeiras classes nós temos uma tendência de ter um número maior de machos do que de fêmeas, né? E assim por diante. Próximo. Aqui, ó, número de pinhas no chão que foram derrubadas por macacos, né? Um número bastante significativo dentro daquela área da IPAG da reserva genética, né? Então nós temos um predador nesse momento, né, significativo. Próximo. Olha aqui, ó, cortes de sobrevivência ou tabelas de vida, como vocês queiram. 2008, 124 indivíduos, em 2011 nós estamos com 13 só. O resto morreu, né? Olha lá, 57 para 10, 2010, 24, 13. 2011, uma grande quantidade de regenerantes. Vamos ver o que acontece. Esperamos continuar por muitos e muitos anos avaliando isso, né? Aí nós vamos ter a certeza do que acontece com a população. Próximo. Padrão espacial, como é que ele se comporta? Ó, 2008, 2009, 2010, 2011. Próximo. Como é que ele se comporta em termos de padrão espacial? Sempre agregado, em geral até 40 metros. Agregados de regenerantes. Próximo. No entanto, à medida que eles se desenvolvem, nós temos uma aleatoriedade clara. No início, agregado, aleatoriedade no final. Próximo. Ao longo da vida aqui mostrando agregado para aleatório. Os regenerantes aqui, tá? Próximo. Próximo. Olha aqui, ó, classes de inclinação de solo, ou seja, a declividade, pela nossa análise aqui, afeta a distribuição das plantas. Está vendo como aqui, nesses locais mais escuros, são os de maior declividade. Não tem um número muito expressivo de plantas, como tem nos outros. Próximo. Fenologia, 3 locais, estudos. Próximo. Ó, como é que se comporta a produção de pinhas. Tá? Então, a gente tem 3 locais, como é que se comporta 2010, 2011, e vamos tentar trabalhar nisso ao longo dos anos. Pode passar? Pode passar? Para outro local? Pode passar? Pode passar? Aqui está o grupo, ou parte do grupo que trabalha nesses locais. Tá? Próximo. E como o Volpato da Fátima mencionou, né, visitem Florianópolis, eu falo, visitem a Serra Catarinense, Lages, né? Ou as paisagens, não aqui é de Lages, aqui é de Urubici, né? Campo dos Padres. Então, um convite a visitar essa belíssima paisagem com araucárias, tá bom? Então, essa é a mensagem. Agradeço novamente o convite. Desculpa aí o avançado. Obrigado, professor Adelar Mantovani. Excelente mostragem para o público. É importante dizer que esse seminário está acontecendo porque teve a união desse grupo de trabalho para a sustentabilidade da araucária, juntamente com a Embrapa e a Universidade Federal do Paraná, o apoio da Prefeitura aqui, através da Secretaria da Agricultura, da Indústria e Comércio, da Educação, dando total apoio a esse evento, mas principalmente porque vocês estão aqui. Gratidão. Dando sequência, chamar o professor, ou o doutor Ivar Wendling, que é engenheiro florestal e pesquisador da Embrapa, para mostrar o que ele pesquisou. Boa tarde a todos. Já estão cansados ou ainda aguentam mais umas 2 palestras aí? Bom, enquanto eles colocam aí a apresentação, eu não estou vindo aqui para apresentar o meu trabalho. Eu estou aqui representando uma série de colegas que eu vou nomear no decorrer das apresentações. E uma série deles estão aqui, inclusive, vou nomeá-los e caso surgir alguma pergunta específica, eles vão estar me ajudando aí para responder, tá ok? Bom, então, em termos de Embrapa Florestas, o que a gente desenvolveu, o que a gente trabalhou em termos de araucária, principais resultados alcançados. Então, vou falar um pouquinho do histórico das pesquisas com araucária na Embrapa, principais resultados e pesquisas em andamento, problemas e potencial para o desenvolvimento e algumas considerações finais. Próximo. Bom, o início das pesquisas com araucária
foi na década de 70 e 80, na Embrapa, com a implantação dos primeiros testes de progênie e procedência. Depois eu vou mostrar a linha do tempo disso aí. Nós tivemos um hiato entre os anos de 85 e 2000, isso até foi levantado agora há pouco, foi naquela época em que começou a entrar muito forte o plantio de espécies exóticas, principalmente eucalipto e pinos, e aliado à questão da diminuição muito drástica de recursos de pesquisa. Então a gente teve assim, a araucária quase que ficou em terceiro, quinto plano, né? Então a gente teve esse hiato aí entre os anos 85 e 2000. A partir de 2000, as ações novamente foram ampliadas. A Embrapa costuma fazer planos diretores da unidade, onde equipes externas são chamadas para se avaliar o ambiente externo, o que tem necessidade de pesquisa, o que a sociedade demanda de pesquisa. E isso começou a ser feito, começou a ser visto novamente que nós tínhamos que ter um potencial, disponibilizar estudos e tecnologias para espécies nativas alternativas a partir de 2000, e muito mais forte a partir agora do último plano diretor, que foi construído em 2008, isso ficou muito mais evidente, que a araucária, como uma das espécies alternativas que a Embrapa pesquisa, deveria ser muito mais abordada nos trabalhos de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Em 2010, nós construímos uma plataforma, ou seja, primeiramente a gente fez um levantamento, que nem nós sabíamos quantos pesquisadores já tinham trabalhado com a araucária, quantos estavam trabalhando, e aí fomos verificar isso, tivemos uma grata surpresa que mais de 20 pesquisadores já tinham ou estavam trabalhando na Embrapa com a araucária. Então nós juntamos todo esse povo aí e construímos uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento, e essa plataforma está gerando alguns projetos já de forma integrada e com outras instituições também, né? Aqui eu estou falando Embrapa, mas uma série de outras instituições tem que estar junto. E os grandes temas elencados nessa plataforma estão aqui: planejamento e manejo, melhoramento e conservação genética, silvicultura, área de alimentos que nós não tínhamos praticamente nada, serviços ambientais, organização da informação no mercado, política, legislação e tecnologia da madeira. Próxima. Eu vou então agora começar a passar esses grandes temas, que nós tivemos algum trabalho, que nós tivemos pesquisas, e cada tema vocês vão ver que está sempre associado à equipe que trabalhou. Esse caso do melhoramento e conservação genética, por exemplo, aí nós temos esse pesquisador que já se aposentou, mas que teve uma grande contribuição. E nos outros temas nós também vou estar colocando pesquisadores já aposentados, até como um mérito, um reconhecimento ao trabalho que eles fizeram. Então, o início do programa de melhoramento, ele foi em 1972, e foco em madeira. Foco em madeira e em conservação genética. Que naquela época já se tinha aquela ideia que a araucária vai sumir, e outras espécies vão acabar desaparecendo. Nós vamos perder variabilidade genética. Então, começaram-se os trabalhos de melhoramento e conservação nessa época, mas não se imaginava que pinhão tivesse uma grande demanda, como hoje a gente sabe. E o foco de pinhão passou a entrar na linha de pesquisa a partir de 2009. Próximo, por favor. Então, se a gente fizesse uma linha do tempo, em termos de passado, o que nós trabalhamos? Então, começa aqui, 72, 73. Então, foram feitas coletas de 18 procedências da araucária. Aí, nos 5 estados de origem da araucária, ou seja, região sul, mais São Paulo e Minas Gerais, e 18 procedências, então, tá? Esses testes, então, foram implantados em Ribeirão Branco, São Paulo e Itapetininga, junto com o Instituto Florestal de São Paulo. Em 1980, 81, nós implantamos aqui, na área de Colombo e em Tararé, um outro teste, novamente com procedências de todas essas regiões de ocorrência natural. Então, sempre o principal foco, como eu falei, conservação genética e madeira, tá? 2000 a 2002, nós fizemos
desbastes seletivos desses testes, desbastes por baixo, ou seja, foram tiradas as árvores menos produtivas, deixadas as mais produtivas, e aí nós até tivemos algumas gratas surpresas. Tivemos algumas árvores que ao redor dos 20 anos tinham produtividade em torno de 35 metros cúbicos por hectare. Quer dizer, isso aí é uma coisa bastante interessante em termos de araucária. Isso chega até a bater o pinus com um potencial bastante interessante, tá? E aí mostrando realmente o potencial da espécie para a produção de madeira. Aí 2006 a 2010 foi continuada a implantação de novos testes de progênese, aí em lajes. Esse teste de lajes é um material que veio de Minas Gerais, principalmente. Testes em Ponta Grossa e General Carneiro. Esse aqui de General Carneiro, inclusive, é na área do Pisato. Esse ano foram implantados novos testes. Esses a gente já está chamando de segunda geração, ou seja, é semente desse material aqui, plantado em 1980 e 81 em Colombo, Paraná. Então já é um material um pouquinho melhorado para a produção de madeira, tá? Então dali que tiveram aquelas árvores que aos 20 anos tinham a produtividade ao redor de 35 cúbicos hectare ano. Ainda esse ano estão sendo feitos a caracterização genética com base em marcadores genéticos e toda a parte nutricional também dessas áreas de produção de sementes, que é essas áreas implantadas em 1980. Tá? Próximo. Aqui então é uma foto, uma visão geral desse teste implantado em 1980. Então você anda lá dentro, você vê que é um plantio muito interessante, né? Você tem variações bastante significativas em termos de árvores de diferentes procedências. Tá? O material de Minas Gerais, ele se comporta de maneira bastante diferenciada do material do Rio Grande do Sul, por exemplo, e assim vai. Isso inclusive na questão de produção de pinhão. Então, como eu falei, a partir de 2009, o pinhão começou a ser olhado com um pouquinho mais de cuidado. E tem muita variabilidade em termos de pinhão também. Próximo, por favor. Aqui é só um exemplo dos trabalhos que foram feitos em relação à caracterização da diversidade genética. Então aqui nós temos, por exemplo, material de Campos do Jordão, São Paulo, Barbacena, Minas Gerais, Irati, 4 barras, 3 barras e Caçador. Demonstrando aqui, através de marcadores de DNA, que nós temos 3 grandes grupos nesse estudo aí. Então o material de Campos do Jordão, ele se diferenciou do de Barbacena, que se diferenciou deste outro grupo aqui. Demonstrando que os materiais de diferentes origens, eles têm uma variabilidade diferenciada, e isso deve ser levado em consideração na hora de se fazer programas de conservação, como o professor Mantovani já levantou, e no momento de fazer melhoramento genético também. Próximo, por favor. Então, a partir de 2009, nós começamos a fazer a parte de pinhão. Aqui antes a parte de madeira. Quais foram os critérios de seleção? Logicamente, produtividade e a questão de resistência a pragas e doenças. Embora a questão de doenças e pragas não tenha sido muito significativa, praticamente não ocorreram nesses plantios. E após começarmos a olhar um pouco mais com carinho essa questão do pinhão, as épocas de frutificação, precocidade, o que é isso? Então nós temos 2 árvores lá que começaram a produzir aos 8 anos de idade, por exemplo, a produtividade e tamanho de pinhões. Próximo. Aqui é só uma pequena amostra dos principais resultados. Então, onde foram pesadas peso por pinha, né? Então a gente tem variação de 0,25 a 3,11 quilos, número de pinhões também bastante variável,
peso de 10 pinhões e o DAP, diâmetro e altura do peito das árvores. Então se vê, é muita variação. E aí cada vez mais a gente começa a perceber que a araucária tem que ser trabalhada em nível de indivíduo. Isso estou falando melhoramento, não estou falando questão de conservação genética. E a gente tem aqui só uma pequena ideia da variação de pinhões. Poderia ter mais 10, 20, 30 tipos diferentes. Aqui é só uma pequena amostra dessa diversidade que nós temos. E aqui é só visual. Depois eu vou mostrar a diversidade nutricional que nós temos também. Próximo. Já está aqui, ó, composição química dessas amostras desse teste de 1980. Eu não vou entrar em detalhes aqui a questão alimentar, até porque vai ter uma palestra amanhã sobre isso. Mas por que eu trouxe aqui esses resultados? Só para mostrar, por exemplo, isso aqui pinhão cru, isso aqui é árvore 4, árvore 7 e árvore 10. Olha só a diferença que eu tenho de uma árvore para outra em termos de fibras. Então, 27%, 16%, quer dizer, olha a variação. Quando eu começar a trabalhar o pinhão, a araucária efetivamente para a produção de pinhão, eu vou ter que levar em consideração isso aí. Para que eu quero o pinhão? Vou ter que trabalhar o pinhão como alimento funcional, que ele é, aí eu tenho que levar em conta essas variações. Olha só a proteína, quer dizer, o mesmo tipo, pinhão cozido, quase 100% de variação em termos de percentual de proteína. Olha que resultado interessante isso. Isso está nos dizendo que nós temos que ir para uma linha específica de alimento e alimento mais específico ainda, o que eu quero dentro da linha de alimento. Próximo. Em termos de futuro, questão de melhoramento e conservação, o que a gente está imaginando? 2012, esses testes de segunda geração em São Paulo e Rio Grande do Sul, identificação de genótipos mais produtivos e divergentes a partir da seleção genômica ampla, que é uma nova técnica que está sendo desenvolvida também, tem um projeto sendo proposto para desenvolver ela em araucária. A disponibilização de protocolos para a multiplicação vegetativa e criopreservação de sementes, isso eu vou falar um pouquinho depois. A avaliação de todos os testes de progênio instalados e a disponibilização de genótipos elite de segunda geração. Próximo. Aqui, então, próxima linha de pesquisa. Desculpa, eu falei, volta, por favor. Então, aqui nós temos o projeto ConservaBio, que é uma grande rede de conservação e valoração da biodiversidade, dos produtos da floresta com araucária. Só pelo tamanho da equipe, pelas instituições, a Unicentro, CETAP, EPAGRE, UFSCar, CEMIBio, Federal de Santa Catarina, URI, Federal Rio Grande do Sul, ASPTA, IAP, você já tem uma noção da grande rede que é isso aí. Próxima. Os trabalhos dessa rede, desse programa, começaram com o levantamento em nível de produtores, que acho que isso é bastante interessante, saber o que a comunidade quer efetivamente, não simplesmente levar o que nós, técnicos, pesquisadores, achamos que é importante e eles teriam que aceitar isso aí. Então foi feito um levantamento, aqui não sei se dá para ver direito, aqui são as espécies, onde os produtores elencaram quais espécies eles teriam interesse em trabalhar. Aqui, se vocês forçarem um pouquinho a visão, vamos ver que está pinheiro. E aqui os usos. Quais os usos que cada produtor acharia interessante para essas espécies? Então, pinheiro, pinhão e madeira. E aí foi feito, numa segunda etapa, uma priorização dessas 10 espécies selecionadas. A araucária novamente entra aí. Próxima. Mostrando que efetivamente o produtor, o agricultor, tem interesse na araucária. E aí também os produtores ajudaram a definir as prioridades de P&D para a araucária. Então, uma série delas, que já está trabalhando, várias instituições estão trabalhando, né? Mas os produtores mostram efetivamente que eles estão sabendo o que eles querem. Isso é bastante importante. Próximo.
A partir também dessa seleção de espécies prioritárias, foram coletadas sementes de árvores matrizes selecionadas. Essas matrizes foram todas localizadas geograficamente. Dessas matrizes foram produzidas mudas e estão sendo instalados SAFs com o objetivo de renda, mas também com o objetivo de conservação genética dessas espécies selecionadas pelos produtores. Próximo. Próximo tema, silvicultura e sistemas de produção com araucária. Próximo. É uma linha que está crescendo bastante, essa questão de sistemas integrados. Tanto em nível de SAFs, quanto em nível de integração lavoura, pecuária e floresta, que é o sistema mais simples de SAFs, sistemas agroflorestais. Mas aqui, com base nos exemplos que já se dispõe hoje com a araucária, isso aqui, por exemplo, é em São Mateus do Sul, onde o gado convive, mesmo com a questão da acícola, mas com simples manejos, você consegue fazer uma pecuária bastante interessante, integrado com a araucária. E aí, usando esse desenho, foram implantados mudas de araucária, vocês estão vendo aqui, já em Ponta Grossa, visualizando desenvolver melhores protocolos, melhores sistemas de produção integrados. E aqui a grande novidade é que esse sistema já está colocando um material melhorado, ou seja, você integra o programa de melhoramento genético com a área de sistemas integrados. Próximo. O professor Mantovani falou dessa reserva aqui de caçador. Então lá está se finalizando a instalação de sistemas com araucária. Então, plantio puro, 3x2, araucária com bragatinga, sistemas integrados diferentes, todos com araucária. Próximo. Foram avaliados uma série de experimentos de araucária, visando a avaliação de crescimento e modelos de produção. Avaliação também a questão da dendronutrição no crescimento da araucária, e essas informações, elas estão nesse livro Espécies Arbóreas Brasileiras, volume 1. Próximo. Próximo, por favor. Cis-araucária. Próximo. O colega Edilson, inclusive, está aqui presente. É um sistema de manejo e prognose de crescimento de araucária, produção de carbono. É um sistema gratuito, né, quem tiver interesse pode, inclusive, falar com o Edilson, que está aqui presente. Faz uma projeção interessante de produção, prognose de produção futura de plantio de araucária, com base no sítio que você tem na sua propriedade. Esse software ele usa equações gerais de crescimento, ou você pode inserir a sua própria equação de crescimento. Próximo. Aí você pode fazer algumas projeções, vou citar um exemplo aqui. Próximo. Em termos de produtividade, Quedas do Iguaçu, 15 anos, araucária, 15 metros cúbicos hectare, ano, pinos 23. Então, nesse exemplo, por exemplo, isso é prático, 52% pinos ganhou. Próximo. Vale citar que a araucária sem nenhum melhoramento. O pino já veio para o Brasil melhorado. Telêmaco borba, pinos também ganhou no crescimento. Próximo. Quando a gente avalia a questão de preços, aí a araucária ganha. Ou seja, a araucária tem melhor preço e também aproveitamento. Próximo. E tudo isso esse programa faz uma série de outras prognoses de crescimento. Tem outro grande projeto que chama Estradas com Araucárias. Próximo. Em que a Embrapa Florestas é parceira, é um projeto coordenado pela SEMA. Próximo. Em que está se discutindo, está se incentivando o plantio de araucária nas propriedades, nas divisas das propriedades rurais e nas divisas das vias. Então aqui é Estrada da Ribeira, aqui é em Ponta Grossa. Algumas empresas que estão comprando essa ideia, elas disponibilizaram recurso financeiro e o produtor que quer entrar, ele estaria recebendo para R$ 5 por árvore plantada.
se não me falha a memória, R$ 5,00 por árvore plantada, com intuito de pagamento por serviço ambiental, questão de carbono. Então, uma estratégia bastante interessante de conservação e divulgação da espécie. Próximo. Questão do crescimento, manejo, zoneamento e modelagem. Próximo. Então, aqui foi feito um sistema de modelagem colocando situações ideais de cultivo da araucária. Se quiséssemos plantar araucária hoje, qual era o melhor local? É esse 10 aqui, esse mais vermelho. Ok, próximo. Próximo. Aqui é a avaliação do crescimento, isso é em centímetros por ano, em diferentes locais de coleta, colocando a influência do local, influência do solo, no crescimento da araucária. Próximo. Aqui um detalhe bastante interessante, foram feitos estudos através da dendrocronologia, a partir de 1916, e mostra que a araucária, principalmente nos últimos 50 anos, ela está crescendo mais. Para nós é interessante, né? Mas por que isso está acontecendo? Não se sabe ainda. Mas variações climáticas e ambientais estão aí sendo investigadas. Próximo. Próximo, por favor. A gente também está com parcelas permanentes desde 1965 na área de Colombo e na área da reserva de caçador da Epagre e Embrapa, onde se avalia o crescimento e a dinâmica da floresta permanentemente. Próximo. Também a parte de silvicultura, lá nessa reserva estão sendo avaliadas a questão de enriquecimento, consórcio e recuperação de áreas via sistemas agroflorestais. Próximo. Aqui foram feitas algumas simulações, isso tudo que eu estou mostrando está publicado, tá? Se a gente tivesse um aumento de 1 grau, 2 ou 3 de temperatura, como é que a araucária se comportaria? Eu teria uma redução muito drástica da área que seria ideal para a espécie. Próximo. Aqui alguns eventos feitos relacionados à araucária. Próximo. Próximo. Tecnologia de madeira e uso de resíduos. Próximo. Aqui, além da parte de avaliação da qualidade tecnológica da madeira, já estou acabando, que eu deixei um trabalho lá em cima que mostra a questão da tecnologia da madeira da araucária. Atualmente está se trabalhando no uso da casca do pinhão para fazer compósitos, ou seja, aglomerado. Próximo. E mostra que, independente de ser cru ou cozido, a casca do pinhão pode ser usada para fazer o aglomerado. Próximo. A questão da composição química, só vou mencionar que está associado ao melhoramento, e o tema vai ser abordado na palestra da manhã. Próximo. A questão do macaco prego foi abordada aqui, tem um trabalho bastante interessante, e nesse trabalho sim, foi avaliado que o macaco prego ataca mais o pinus quando ele tem pouca alimentação natural. E aí a estratégia é inserir a araucária nessas épocas que tem maior deficiência de alimentação. Próximo. Para que ele não ataque o pinus e ele consuma os alimentos naturais, como por exemplo o pinhão. Próximo. A broca do pinhão. Próximo. Então o trabalho está começando agora, inclusive já tem um comunicado publicado que eu deixei lá em cima também. O colega Marcílio, o autor, está aí, que é o grande problema do pinhão, que todo mundo sabe que é a broca. Próximo. Está aí o que eu mostrei, o comunicado técnico. Próximo. A parte de propagação vegetativa, que é efetivamente a minha área. Próximo. Então nós trabalhamos uma série de técnicas de resgate, cortando ponteiro de árvore e galhos, visando induzir brotações ortotrópicas, que é o grande problema da araucária. Próximo. Tentamos também anelamento para ver se a gente consegue induzir brotação, machucadura em caule, galhos, e efetivamente o único método que até agora funcionou é o corte raso, ou seja, se eu quiser induzir uma brotação ortotrópica de um tronco de araucária, eu preciso cortá-la. E aí não vou entrar no mérito, uma árvore plantada, eu posso cortar,
se eu quiser resgatá-la, eu corto ela, induzo brotação. Aqui eu ainda tenho brotação plágio, mas 90% da brotação sai ortotrópica, que me serve para fazer os clones. Próximo. Trabalhamos também a questão de árvores adultas, utilizando esse tipo de brotação, aí já para o objetivo de pinhão, o anterior era madeira. Para madeira eu tenho que trabalhar a brotação mais da base da planta, para pinhão lá do ápice da copa. Próximo. Aqui mostrando a questão da tecnologia de produção de mudas via estaquia, aqui com 100 dias, estão vendo que o material é enraizado. Então essa tecnologia está praticamente finalizada. Próximo. Desculpa. Aqui mostrando então teste clonal, ou seja, isso aqui são árvores clonadas de araucária, foram implantadas em 2008, demonstrando o crescimento normal, sem nenhuma diferenciação. Próximo. E aqui a gente já sabe o que é fêmea, o que é macho, tem toda a questão do melhoramento associado. Trabalhamos algumas questões relacionadas à enxertia, próximo, por garfagem, por borbulia ou escudo, próximo. Temos ainda o grande problema que, atualmente, juntamente com o professor Zanetti, a gente está tentando investigar, é o crescimento plagiotrópico. Aqui vocês estão vendo enxertos, ó a forma, muda de estaca. Então o grande desafio é conseguir obter brotos que cresçam para cima. Esse é o nosso desafio hoje, né, professor? Tem algumas coisas que aparecem do nada, assim que começa a crescer para cima. Estamos tentando investigar. Aqui, ó, você vê o enxerto aqui e sai do nada, sai alguma brotação ortotrópica. Próximo. Aqui a parte de mini-estaquia de material juvenil, cultivo na areia, trabalho feito pela nossa mestranda Patrícia, que está aí também, né, Patrícia? Então, um sistema que funciona bastante bem, mas é a partir de material de semente, não é, ainda não está pronto para material adulto. Próximo. Aqui, então, o nosso primeiro resultado efetivo da enxertia. Então, isso aqui é um pinheiro que com 3 anos e meio floresceu, a planta macho, agora está soltando pólen nessa época, mostrando realmente o potencial da enxertia com material adulto de copa para a produção precoce e com porte reduzido da planta. Então, em termos de propagação vegetativa da araucária, eu tenho que trabalhar a questão de madeira de uma forma e a questão de pinhão de outra forma. São duas estratégias totalmente diferentes. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu quero. Se eu quiser pinhão, eu tenho que trabalhar com material da copa, material mais maduro. Próximo. Isso aqui resultou num comunicado técnico, que deixei alguns exemplares aí. Próximo. Algumas outras pesquisas que estão iniciando a questão de doenças, principalmente fitóftora, a questão de métodos de armazenamento e criopreservação de sementes, que o armazenamento da semente de araucária ainda é um problema. Próximo. E uma série de outras demandas que eu poderia aqui estar elencando, mas vou deixar para colocar nos grupos de discussão em vista de eu já ter estourado o tempo. Próximo. Aqui alguns problemas, as questões legais, acho que não precisa nem entrar mais em detalhe. Desinformação, imediatismo, ou seja, você vai às vezes no produtor, planta araucária, não, eu quero eucalipto porque em 7 anos eu corto. Bom, tem uma maior segurança, então tem todas essas questões aí. Mas nós temos uma série de potenciais da araucária como sistema de produção. Próximo. Aqui eu queria só citar, essas informações que eu passei, elas estão em nosso site, na nossa biblioteca. Os que são de autoria de pesquisadores da Embrapa, todos estão em PDF, você pode baixar isso de maneira gratuita. Aqui era para estar visível. Nós temos um sistema aberto, integrado de informação em agricultura, onde você baixa toda e qualquer informação da Embrapa e toda e qualquer informação de acesso aberto. Então, se quiserem, entre no nosso site, vocês vão ter essas informações disponíveis aí. Próximo. Algumas considerações. Nós temos uma série de desafios científicos e tecnológicos, inúmeros desafios de transferência de tecnologia. O
Por quê? Nós temos muita informação disponível. Às vezes ela não chega na cadeia final, mas tem muita informação disponível sobre a araucária. Precisamos cada vez mais de parceiros, fazer as pesquisas com os produtores. A questão dos serviços ambientais, isso é uma coisa muito interessante, sem volta. A política de uso, ou seja, a conservação mediante o uso. Essa é a saída para espécies florestais nativas. Para você poder conservar, você tem que usar ela. Próxima. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade. Desculpa a correria que estava aqui representando 20 colegas da Embrapa Florestas. Obrigado. Obrigado, Ivar. A palestra do professor Zanetti fica um pouco prejudicada, porque 18 horas nós temos que encerrar, porque vai ter uma outra atividade. Aí, talvez, você dá um início, aí um start na sua... E amanhã vê um tempo para fazer a complementação. Tem que ser 18. Eu recebi a informação agora que temos que encerrar às 18. Que hora aqui? 30, não? Meia hora de tolerância dá para... Esse seminário está sendo patrocinado pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, pela Fertipar, pela Ecoverde. Quero agradecer profundamente ao Gabriel, que está na mesa de operação de som. Agradecer às meninas que estão cuidando do lanche. A Cleusa e sua equipe. Professor Zanetti, a palavra é sua. Pode passar o primeiro, por favor? Como é uma sequência de imagens comentadas, vamos até onde der. Se tivermos que deixar o local, a gente continua amanhã. Vou aproveitar, estava excelente agora, porque tem pouca luz. Minha palestra é basicamente imagens. Então, vamos lá. Tente regular melhor o slide, porque, teoricamente, não deveria ter sombra nesse. Então, vamos lá. Inicialmente... Bom, eu não preciso, só quero, né, dizer da alegria de poder expor, mas não preciso agradecer ninguém, né? Pelo convite. Inicialmente, vamos mostrar, então, algumas curiosidades, apropriadas aí para o horário, fim de dia, tenho certeza que curiosidade sempre desperta a atenção. Seguinte, Sanqueta mostrou um fóssil, aqui um pedacinho, eu tive a oportunidade de fotografar um anel inteiro ali de uma araucária, e ele também, veja junto com quem que foi encontrado esse fóssil. Seguinte, ali está um dinossauro já praticamente todo recuperado, um fóssil de dinossauro, e a araucária estava do lado. Portanto, os dois, de fato, já viveram juntos. Seguinte, esta é a araucária araucana, a do Chile. Comparemos com a nossa. Seguinte, ela mais jovem, seguinte, e adulta. Alô, alô, esse está bom ainda. É o cansaço. Seguinte, ali está fêmea e macho. Então, a araucária, alguém perguntou aqui, queria saber, tem que ter macho e fêmea? Nem sempre. Temos hermafroditas também. Essa está lá no setor de ciências agrárias, está ali pólen, está ali a fêmea. Então, autopolinização, e se houver homozigose aí, é uma verdadeira clonagem. Então, é possível, existe. O seguinte, vendo mais um exemplo, esse aqui é um admirador de araucária de Palmas, que me mandou essa imagem. Ali estão os androstróbilos, ali estão as pinhas, na mesma planta. Caso contrário, se nós tivermos só fêmea, vai dar pinha à vontade, monte de pinhões, mas todos xoxos. Seguinte,
araucária cresce na vertical somente até uns 70 anos, tranquilamente. A 80 não chega, na vertical. Então aqui, ó, na vertical. Depois só cresce nas laterais. Vocês observarão que à medida que esses ramos são longos e caídos, essa araucária é mais velha. Ela nessa fase aí, é lá pelos seus 150 anos pelo menos. Passou dos 100 anos nesse formato aí. Seguinte. Próximo. Olha lá, acabou o crescimento, não tem mais. Olha a grossura dos últimos ramos, não tem mais crescimento nessa fase aí, na vertical. Só cresce para os lados. Portanto, para cima, 70, 80 anos, depois para os lados, 200 ou mais. Próximo. Aqui está, podemos colher pinha do chão, sem subir nas árvores. Tudo dependerá do espaço que ela tem. Então, a araucária, da mesma idade desta, que já não tem mais nenhum ramo embaixo, só lá em cima, pela proximidade da outra, esta que está isolada, dá para colher pinhas aqui sem precisar nem de escada. Próximo. Aí está uma prova. Ali também foi uma árvore que, como especialista em fruticultura, me levou a pensar. Essas árvores comuns nos Campos Gerais, comuns lá em São Joaquim, aquela planta isolada, dando uma aula de fruticultura, fomos ali e colhemos umas 2 pinhas do chão. Fácil, não precisa nem... E por quê? Porque em área aberta, diziam que não, os ramos baixos é só quando é jovem, não é verdade. Os ramos baixos é quando é jovem, estiver mais densa. E se ela estiver mais espaçada e livre, os ramos basais ficam ali até ela atingir no mínimo 60 anos. Duvido que essa não tenha passado já de 60 anos. Próximo. O sombreamento. O sombreamento está à prova aqui. Esta linha e esta foram plantadas no mesmo dia, nas mesmas condições. Olhem aquela que está fora da projeção dessa outra araucária, olhem o crescimento dessa, olhem essa e essa. Escadinha perfeita, né? Então está claro que o índice de regeneração dentro da floresta está diretamente à penetração de luz. É claro que há regeneração quando há penetração. Aliás, hoje eu acho que o Pisato de manhã mostrou cedo que quando há um distanciamento entre a entrada de luz, tem regeneração sim. Agora, se for, e ele também mostrou que onde é denso, fechado, absolutamente fechado em cima, olha, a prova está ali, né? Esse experimento está lá no setor de agrários. Próximo. Então, também, outra pergunta, que tamanho tem que ter uma araucária para produzir? Aqui a imagem não estava boa, mas está uma grande pinha aqui e mais uma grande pinha aqui. Olha o diâmetro da araucária. Isso é uma pergunta importante, morfogênese, é saber qual é o tamanho que o indivíduo tem que ter para reproduzir, para produzir fruto. Está aqui uma prova, isso nos ajudou e muito. Então, como vocês viram, enxertado, o Dr. Ivar mostrou, aquela é o macho, ele teve as armas, já numa outra provavelmente será uma fêmea, e o ano que vem ele vai ter pinhas aí em plantas com 3 anos, 4 anos de idade. Próximo. Hábito de frutificação próximo. Então, lá está. Não frutificam todas iguais. Nós temos que saber se frutifica na ponta, no meio. Olha aqui, ó, prova de que esses ramos que inicialmente são verticais, eles também produzem. Ó. Então, para a produção de pinhões, que é o nosso foco, naturalmente, essa aqui tem um comportamento, é importante, essa morfologia, esse hábito de frutificação. Próximo. Se não, o ciclo, quantos sabem? Alguns, Mantovani está presente aí, que para a descrição da reprodução na araucária, então a pinha deste ano, a do ano que vem e a do outro ano. Ó. Então a safra 2011, 2012 e 2013, nos botões, há um botãozinho de araucária aqui, um botãozinho de pinha aqui. Então 3 safras ficam em cima. E até recentemente isto era determinado por binóculo, né? Estudado por binóculo. Vamos ver mais recentemente como se faz. Próximo. E aí está, mais um hábito de frutificação extremamente importante. Produz só no ramo principal, ramo de ordem 1, ou também nos laterais. Olha aqui, ó, a grimpa também, essa grimpa que cai constantemente, ela também pode produzir pinhas e grandes como estão aqui. Próximo. Então aqui tem um araucária, ó, falaram em diâmetro hoje, né? Esse está lá, quem for para Freiburgo, vale a pena visitar esses monstros que estão lá, 2,03 metros de diâmetro. É uma maravilha. Então, o monstro daqui até aqui, realmente é um monstro. Vale a pena olhar isso para se entusiasmar e preservar esses indivíduos. Próximo. A biologia da reprodução. Então, bem rapidinho. Próximo. A evolução da pinha. Como é a pinha?
Olha aqui, essa é uma ponta de um galho que vai dar folha só, folha, acícula, não vai produzir nada. Lá embaixo nós fomos identificar onde que começa a história da pinha. Olha, estão vendo como é diferente? Então aqui já houve a indução floral, aqui não. Isso é vegetativo, isso é reprodutivo. Próximo. Vai passando. Então lá está o botão, esse é o nosso botão, ele vai abrindo, estamos na época agora, ó, setembro, está nessa faixa. Aqui já é um ano depois e aqui a safra, e assim completo, 33, 36 meses, o ciclo desde a indução até a frutificação, a queda do pinhão maduro. Próximo. Resumindo, está aqui, né, novembro, dezembro, a gente identifica essa formação, setembro, outubro, vai do ano seguinte essa, e depois, lá em abril, agosto, do outro, se encontra cai o pinhão. Próximo. O macho está lá, o mingotezinho começando, o androstróbilo, aquela bananinha, próximo. Ali, ele evoluindo, e agora, o momento atual, nós estamos em setembro, está o pólen caindo. Olhem só, 10 a 11 meses, viram? Enquanto a fêmea precisa de quase 3 anos, o macho, todo ano, ele está jogando pólen. Porque todo ano a fêmea coloca, né, ela abre uma... Evidente que a primeira safra leva 3 anos. Depois, todo ano se repete. Né, mas o macho constantemente repete a floração dele anual. A formação do pinhão. Então ali está. Lá está na fase do embriãozinho, tenro, próximo. Olha ali, ó, essa é uma típica pinha onde não tinha pólen. Ela dá pinha, parece que tem, mas está xoxo, ó, tudo vazio. Próximo. E nós vamos ter os 3 tipos de pinhão. O pinhão cheio, tem amêndoa, o pinhão xoxo, como acabamos de ver, e a palha. Essa palha aqui, ela nunca vai encher, nunca. Não pense que vocês são falhas, não são. Falhas são essas aqui. Essa palha aqui, ela é estrutural, própria do fruto da pinha, né, para conduzir a germinação do tubo polínico que leva lá embaixo, ou seja, que vai descendo por aqui e entrar aqui onde vai fecundar o óvulo que está aqui embaixo. Aqui essas 4 foram fecundados, os óvulos, essas 5 não foram fecundados e ficaram xoxos. Portanto, essas 9 tinham um óvulo, essas 6 aqui não tinham um óvulo. Próximo. E para uma boa fecundação, ali tem um exemplo da pinha formada. Próximo. Quando tivermos que abandonar o local, nos avisem. Tá, eu vou tocar. Crescimento inicial. Isso também é um detalhe importante. Isso nos surpreende, nos chama a atenção. Colhido na Serra Catarinense, aliás, na Serra Gaúcha, lá em São José dos Ausentes, o pinhão, em 2010, o ano passado. Essa foto foi feita agora no mês de agosto de 2011. Tive que pedir várias testemunhas que de fato, será que você não está enganado? Será que não é do ano passado? Só que foi lá em Criciúma, levaram essa semente lá para Criciúma. Sabemos que é litoral, é mais baixo, é altitude muito menor, mais temperatura. Foi impressionante, é de assustar ver o crescimento de um ano para outro desse tamanho aí. O que nos leva a pensar que poderíamos também buscar em regiões mais frias a semente e plantá-las em regiões mais quentes para um desenvolvimento inicial, que é um período crítico de crescimento da araucária. Então é uma novidade bem recente. Está lá, então alguém planta e deixa no meio do mato, tá ali, 2 anos, é uma forma, né, de se plantar araucária. Nós sugerimos outras para produzir pinhão. A próxima. Então, olha ali, acompanhe as datas. Ali está 2006, mais ou menos 2 anos, 2007, 1 ano a mais, 2008, 2009, 2010 e 2011. Parece razoável o crescimento, né? Vejam, um distanciamento aí, um espaçamento, podia ser considerado espaçamento florestal, etc. Então, eu acho que o potencial de crescimento ainda merece muito estudo do crescimento na fase inicial da araucária. Próximo. O consórcio da erva mate, araucária, gado, etc. Próximo. Ecologicamente, eu acho que essa imagem mostra a importância. Próximo. Potencial produtivo. Próximo. Isso é, então geneticamente está provado. O anterior, volte atrás, aqui ó, 6, num verticilo só, 6 pinhas, todas no ramo principal. Então, é sinal que é possível isso. Próximo.
Olha aqui, uma planta clonada, essa é uma planta clonada em laboratório, a quantidade de pinhas, né? Próximo. O tamanho das pinhas e pinhões. Aqui está, esse senhor esteve presente, esse senhor plantou 2.500 mudas esse ano, ganhamos essa pinha de 8 quilos do senhor Nelbas, lá de Lages, e que nos mandou essa pinha, sabendo da nossa pesquisa. Os 183 pinhões tirados daí estão lá plantados e formando umas 183 mudas. Próximo. Então ali está, primeiro uma de 6 quilos, que eu achei já grande, a nossa, uma pinha, eu não diria média, mas média de planta jovem sim, e depois ele mandou essa de 8 quilos. Né? Então vamos ver e o tamanho do pinhão. Próximo. Aqui está, essa veio de São José dos Ausentes, 7,5 kg essa pinha, e é interessante, vocês vão olhar o formato do pinhão, porque as duas pinhas muito grandes e as duas pinhas com um formato de pinhão diferente. Próximo. Aqui está, olha o pinhão da primeira pinha que veio de Lages, né? Olha, é esse pinhão aqui, pinhão com a asa normal, sem um grande desenvolvimento nessa asa aqui. Próximo. Que é essa, próximo. Ali estão plantados, como eu disse, próximo. Pinhão normal, tamanho, ali estão as dimensões. Agora olhem aqui, aquela pinha mais comprida, que veio do Rio Grande do Sul, enquanto aqui o pinhão normal, com pequena asa, olha o tamanho das asas dessa aqui. Então ali está perto daquilo que foi dito hoje de manhã, de pensar, será que não tem alguma espécie também, né, diferente? Próximo. E aí está, pinhão. Amanhã vamos falar em classificação do pinhão, porque hoje pode chegar num local de venda e você comprar um punhado de pinhão, 1 quilo, 1 litro, como eles vendem aí. Olha a variação de tamanho de pinhão. Me parece que aí merece uma classificação para que tenha um produto de qualidade e não vendido desse jeito que está aí. Próximo. O valor alimentar já acabou de ser mostrado e amanhã será detalhado. Próximo. Está ali, é realmente o alimento e assim é considerado. Próximo. Próximo. Formas de conserva. Próximo. Outro, isso é produto que está no mercado. Próximo. O pinhão. Próximo. Para não sujar a mão, para facilitar descascar, existe descascadores de pinhão à vontade, modelos variados. Próximo. Outros produtos não madeiráveis da araucária. Próximo. Então, resina, um deles. Próximo. Hoje é assim, a grimpa, esse é o destino da grimpa. Próximo. Hoje queima, né? Próximo. Mas pode fazer isso aí, ó, ali na entrada da Câmara, ali perto da porta da inscrição. Tem no chão aí, tem isso aí, ó. Tritura, mais fino, faz composto, faz cobertura morta, faz combustível para queimar em caldeiras. Próximo. Próximo. Olha ali, ó, cobertura, próximo. Seguinte. 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 Agora, acho que devemos parar aí, então, e amanhã continuar, porque toda a parte de enxertia, que eu acho que é uma grande curiosidade, nós vamos encaixar amanhã, num outro momento, exatamente das pesquisas realizadas lá na pós-graduação em diante. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Zanetti. Eu acho que a questão do espaço para as perguntas fica para amanhã também, né? Porque o tempo hoje... O Mantovani vai estar aqui amanhã também. Ah, legal. E amanhã abre um espaço, então, para as perguntas, depois do término da apresentação do professor Zanetti. Tá? Só lembrar que hoje tem um show aqui, nesse mesmo lugar, do Viola Quebrada. Quem quiser... Opa, esse é bom. Viola Quebrada. Inclusive, o tempo é até às 18 horas mesmo por causa do show, né? Então eles têm que arrumar o ambiente aqui. E aí agradecer a todos, agradecer a todas a presença, agradecer aos palestrantes, agradecer à Prefeitura, Pedro Persegono, o secretário da Agricultura, agradecer o Norton, o João, o Renato, o Marcelo, agradecer o Gabriel, né, do som,
o Gabriel, agradecer as meninas que cuidaram do nosso café, da nossa alimentação. Desejo um ótimo final de semana a todos. Obrigado. Lembrar que amanhã continua com mais 3, 4 painéis. 8h30. Amanhã às 8h30, hein? Isso.